Durante a entrevista, o gerente de RH fez questão de exibir o francês de forma arrogante. Fingi não entender. Durante a entrevista, houve uma breve interrupção. O CEO entrou na sala para tratar de outro assunto e perguntou casualmente se alguém falava alemão. Eu me levantei, respondi em alemão fluente e me apresentei brevemente, mencionando que falava 6 idiomas em nível profissional. Senhorita Vance, receio que exista uma pequena diferença entre o seu currículo e os requisitos da nossa vaga. Spencer Davis, gerente de RH, estava recostado em sua cadeira giratória de couro, batendo os dedos de forma ritmada na mesa de madeira. Sua voz carregava um sotaque artificial, claramente forçado para parecer sofisticado. O ar-condicionado da sala estava forte demais, deixando o ambiente gelado e desconfortável, fazendo Chloe Vance sentir leves arrepios. A roupa que ela usava como sua armadura era a mais apresentável que tinha, comprada em uma liquidação de fim de temporada 2 anos antes. O blazer cinza claro já estava um pouco desbotado, e um fio solto aparecia discretamente na barra da saia. Para se preparar, ela acordou às 6 da manhã e passou a roupa 3 vezes com um vaporizador simples e já meio desgastado. Sr. Davis, trabalhei como assistente de projetos na minha empresa anterior por 3 anos. Tenho experiência prática com tudo o que foi pedido na vaga. Chloe se esforçou para manter a voz firme, mas apertava o currículo com tanta força que os nós dos dedos estavam esbranquiçados. Spencer nem levantou os olhos. Ele deslizou o dedo pelo papel, com um leve sorriso de desprezo surgindo no canto da boca. Senhorita Vance, a Reicher Corporation é uma empresa multinacional. Temos padrões muito altos para nossos funcionários, especialmente para a posição de assistente executiva do CEO, que envolve contato direto com parceiros internacionais. Ele fez uma pausa e então olhou diretamente para ela. Seu currículo indica nível avançado em francês, mas como é sua comunicação prática no dia a dia? Antes que Chloe respondesse, ele começou a falar francês rapidamente, sem dar espaço para a resposta. Chloe ficou surpresa por um instante. Não era falta de compreensão. Ela havia se formado com excelência em negócios internacionais e francês, e depois da faculdade, trabalhou 2 anos em uma empresa de comércio exterior, lidando diariamente com comunicação bilíngue. Pouco antes de sair, conduziu sozinha uma negociação complexa com um cliente suíço. O que a incomodou foi o tom condescendente de Spencer, como se estivesse testando ela de propósito. Chloe mal começou a falar quando ele a interrompeu com a mão. Ele mantinha um sorriso forçado, típico de quem só quer manter aparência, mas seu olhar era frio. Chloe começou a ficar cada vez mais apreensiva. Instintivamente, olhou para Megan, a especialista de RH ao lado dele. Ela estava distraída no celular, ignorando completamente a situação. O relógio na parede marcava 3h20 da tarde. Chloe já esperava ali há 45 minutos. A recepcionista, com batom vermelho chamativo, a fez esperar do lado de fora dizendo que o gerente estava ocupado. Ela viu outras candidatas bem vestidas entrarem e saírem. Quando chegou sua vez, o horário de almoço já tinha passado há muito tempo. Tendo comido apenas um pão naquela manhã, seu estômago agora reclamava de fome. Senhorita Vance, Spencer elevou o tom, e seu tom em francês já demonstrava impaciência. Chloe respirou fundo. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. Você precisa conseguir esse emprego. Já faz 6 meses que está desempregada. Ainda faltam $2.000 para a faculdade do seu irmão. O cansaço na voz da mãe era evidente. O pai estava incapacitado após um acidente e fazia apenas pequenos trabalhos em casa, ganhando menos de $800 por mês. Todo o peso financeiro recaía sobre ela e a mãe, que trabalhava como caixa. Nos últimos meses, Chloe havia participado de várias entrevistas, muitas vezes chegando à fase final e sendo descartada. Uma vez, ouviu um entrevistador dizer: "Ela é boa, mas pode acabar saindo da empresa rápido." Naquele momento, ela estava parada na porta, sentindo as mãos geladas. "Eu entendo perfeitamente", disse Chloe. Seu francês era fluente e muito mais natural do que o de Spencer.
Ela começou a explicar sua experiência com calma. Sua explicação era clara e direta, com vocabulário preciso. Ao falar sobre uma negociação com um fornecedor canadense, utilizou um termo técnico em francês. Spencer franziu a testa. Ficou claro que ele não compreendeu. Por um momento, ela sentiu uma pequena satisfação, mas logo a realidade pesou novamente. Ela precisava daquele emprego. O salário girava entre 6 mil e 9 mil dólares por mês, dependendo da experiência e dos bônus, além de benefícios completos. A possibilidade de moradia incluída era essencial para ela. Se conseguisse a vaga, ajudaria a família e daria estabilidade ao irmão. Senhorita Vance, Spencer interrompeu, voltando ao inglês. Seu francês é aceitável. Ele se inclinou para a frente, observando-a de forma crítica. Mas buscamos um perfil completo. Sua postura e aparência precisam transmitir profissionalismo. Você representa a empresa. Seu olhar desceu até a roupa dela. Pelo que vejo hoje, talvez você ainda não compreenda bem nossa cultura. Uma onda de vergonha tomou conta de Chloe. Eu entendo, respondeu ela, forçando um sorriso. Se eu tiver a oportunidade, vou me adequar ao padrão da empresa. Spencer balançou a cabeça. Algumas coisas são naturais. Ele continuou. Você é de Kentucky, certo? O coração dela a apertou. Sim. Ele trocou um olhar com Megan. E isso explica. Não quero generalizar, mas pessoas de certas regiões têm uma visão mais limitada. Trazer alguém de uma cidade pequena do interior talvez não transmita a imagem que queremos. Chloe apertou as mãos. Eu não acredito que a origem defina a capacidade de alguém, disse, com a voz trêmula. Estudei e trabalhei em Nova York por anos. Meu antigo chefe escreveu. Nós lemos, interrompeu Spencer. Ele jogou a carta sobre a mesa. Está cheia de elogios exagerados. Chloe sabia o quanto aquela recomendação era sincera, mas ali não significava nada. Bem, disse Spencer, olhando o relógio. Já entendemos sua situação. Aguarde nosso retorno em até 3 dias. Era claramente uma rejeição. Chloe se levantou, mas seus joelhos falharam levemente. Ao pegar a bolsa, a alça arrebentou, espalhando tudo no chão. Um batom quase vazio rolou até os sapatos impecáveis de Spencer. Sua carteira revelou uma única nota amassada de $5. Algumas moedas caíram fazendo barulho. Megan soltou uma risada discreta. Spencer fez um leve gesto de desprezo. O rosto de Chloe queimava de vergonha. Ela se abaixou rapidamente para juntar suas coisas. Cuidado, disse Spencer com ironia. O chão é delicado. Ela não respondeu. Apenas recolheu tudo e colocou de volta na bolsa rasgada. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não chorou. Obrigada pelo seu tempo. Ela fez um gesto respeitoso com a cabeça. Ao sair, ouviu Spencer dizer em voz baixa. Viu só? Não tem perfil para esse ambiente. Nem sequer tem uma bolsa decente. Assistente executiva? Colocá-la na recepção já prejudicaria a nossa imagem. A risada alta de Megan ecoou pela sala. É sério. E daí se ela fala francês fluentemente? Ela tem aparência de pobreza. Seria constrangedor levá-la a qualquer evento. A mão de Chloe apertou a maçaneta fria de metal com força, os dedos ficando completamente brancos. Por um instante, um impulso violento tomou conta dela. Queria voltar, pegar uma garrafa de água e jogar diretamente no rosto hipócrita de Spencer. Mas não podia. Ela precisava de dinheiro. Precisava sobreviver. Abriu a porta, saiu e a fechou atrás de si em um único movimento, como se prendesse tudo aquilo do lado de dentro. Chloe seguiu rapidamente pelo corredor até o elevador. Seu dedo tremia ao pressionar o botão. As portas se abriram. O elevador estava vazio. Assim que as portas se fecharam, ela encostou as costas na parede metálica fria. E então não conseguiu mais segurar. As lágrimas começaram a cair. Ela levou a mão à boca, contendo qualquer som, enquanto seus ombros tremiam em movimentos descontrolados. O elevador desceu do 20º andar. A cada número que diminuía no painel digital,
Parecia uma contagem regressiva para perder o pouco de dignidade que ainda restava. Ding. Primeiro andar. Chloe secou o rosto rapidamente, respirou fundo e se forçou a parecer normal. Ao sair do elevador, quase trombou com um homem. Ele aparentava ter pouco mais de 40 anos. Vestia uma jaqueta simples azul marinho e parecia estar com pressa. A pasta que carregava caiu no chão, espalhando papéis por todos os lados. Desculpa, me desculpa, disse Chloe nervosa, agachando-se na mesma hora para ajudar a juntar tudo. Tudo bem. A voz dele era grave, com um sotaque típico que ela reconheceu de imediato. Chloe entregou a última folha. Quando levantou o olhar, os olhos dos dois se encontraram. O homem tinha uma aparência comum, mas seu olhar era intenso, como se conseguisse enxergar além do óbvio. Ele pegou os papéis, fez um leve gesto com a cabeça e seguiu rapidamente em direção ao elevador. Chloe ficou parada por um instante. Aquele sotaque parecia familiar demais. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Devia estar imaginando coisas. Ao sair do prédio, a luz do sol da tarde atingiu seus olhos com força. Seu celular vibrou. Era sua mãe. Como foi a entrevista? Deu tudo certo? Chloe ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de responder com 2 palavras. Foi razoável. Assim que enviou a mensagem, sentiu as lágrimas voltarem. O celular vibrou novamente. Era seu irmão mais novo, Tyler. Mana, você já terminou a entrevista? Perguntou ele animado. Sim, já acabou, respondeu Chloe tentando soar tranquila. Acho que fui bem. Agora é só esperar. Eu sabia. Minha irmã é a melhor. Tyler comemorou do outro lado da linha. Quando você receber seu primeiro salário, acha que pode me comprar um tênis novo? Todo mundo na minha sala tem aquele da Nike, e o meu já está quase descolando. O peito de Chloe apertou. Claro, quando eu receber, compro um ótimo para você, respondeu, com a voz levemente embargada. Não precisa ser o melhor, disse ele, com maturidade além da idade. E não se preocupa tanto com dinheiro, tá? Depois de desligar, Chloe se sentou em um banco na rua e cobriu o rosto com as mãos. Ela não podia desistir. Pegou o celular e, desanimada, voltou a procurar vagas de emprego. Não sabia quanto tempo passou até a noite chegar. De repente, o telefone tocou. Número desconhecido de Nova York. Ela atendeu, hesitante. Alô? Estou falando com a senhora Chloe Vance? Disse uma voz feminina, formal. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é do Departamento de Recursos Humanos da Riker Corporation. Estamos entrando em contato para pedir que você retorne ao escritório amanhã de manhã, às 9 horas. Chloe ficou em choque. Voltar? Por quê? Não tenho detalhes. Foi uma solicitação da alta administração, respondeu a mulher, de forma objetiva. Pedimos que chegue no horário. Será na mesma sala de conferência de hoje. O Sr. Davis estará esperando. Mas Spencer também estaria lá. Antes que Chloe pudesse perguntar algo, a ligação foi encerrada. Ela ficou parada no meio da rua, segurando o celular, sem conseguir reagir. Será que Spencer tinha mudado de ideia? Ou havia outra pessoa envolvida nisso? De repente lembrou do homem do elevador e daquele sotaque familiar. Não fazia sentido. Talvez estivesse pensando demais. Mas e se não estivesse? E se aquilo fosse uma chance real de sair daquela situação? O coração de Chloe voltou a bater mais rápido, como uma esperança que começava a surgir aos poucos. Dessa vez, não era dor. Era algo frágil, mas diferente. O relógio do celular marcava 18 horas e 40 minutos. Faltavam 14 horas. Em 14 horas, ela descobriria se aquilo era só mais uma decepção ou se algo finalmente mudaria. Ela segurou o celular com mais firmeza e seguiu em direção ao metrô. Seus passos estavam mais leves, e sua postura um pouco mais firme. Amanhã. O elevador desceu do 20º andar. A cada número que diminuía no painel digital,
Parecia uma contagem regressiva para perder o pouco de dignidade que ainda restava. Ding. Primeiro andar. Chloe secou o rosto rapidamente, respirou fundo e se forçou a parecer normal. Ao sair do elevador, quase trombou com um homem. Ele aparentava ter pouco mais de 40 anos. Vestia uma jaqueta simples azul marinho e parecia estar com pressa. A pasta que carregava caiu no chão, espalhando papéis por todos os lados. Desculpa, me desculpa, disse Chloe nervosa, agachando-se na mesma hora para ajudar a juntar tudo. Tudo bem. A voz dele era grave, com um sotaque típico que ela reconheceu de imediato. Chloe entregou a última folha. Quando levantou o olhar, os olhos dos dois se encontraram. O homem tinha uma aparência comum, mas seu olhar era intenso, como se conseguisse enxergar além do óbvio. Ele pegou os papéis, fez um leve gesto com a cabeça e seguiu rapidamente em direção ao elevador. Chloe ficou parada por um instante. Aquele sotaque parecia familiar demais. Ela balançou a cabeça, tentando afastar a ideia. Devia estar imaginando coisas. Ao sair do prédio, a luz do sol da tarde atingiu seus olhos com força. Seu celular vibrou. Era sua mãe. Como foi a entrevista? Deu tudo certo? Chloe ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de responder com 2 palavras. Foi razoável. Assim que enviou a mensagem, sentiu as lágrimas voltarem. O celular vibrou novamente. Era seu irmão mais novo, Tyler. Mana, você já terminou a entrevista? Perguntou ele animado. Sim, já acabou, respondeu Chloe tentando soar tranquila. Acho que fui bem. Agora é só esperar. Eu sabia. Minha irmã é a melhor. Tyler comemorou do outro lado da linha. Quando você receber seu primeiro salário, acha que pode me comprar um tênis novo? Todo mundo na minha sala tem aquele da Nike, e o meu já está quase descolando. O peito de Chloe apertou. Claro, quando eu receber, compro um ótimo para você, respondeu, com a voz levemente embargada. Não precisa ser o melhor, disse ele, com maturidade além da idade. E não se preocupa tanto com dinheiro, tá? Depois de desligar, Chloe se sentou em um banco na rua e cobriu o rosto com as mãos. Ela não podia desistir. Pegou o celular e, desanimada, voltou a procurar vagas de emprego. Não sabia quanto tempo passou até a noite chegar. De repente, o telefone tocou. Número desconhecido de Nova York. Ela atendeu, hesitante. Alô? Estou falando com a senhora Chloe Vance? Disse uma voz feminina, formal. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é do Departamento de Recursos Humanos da Riker Corporation. Estamos entrando em contato para pedir que você retorne ao escritório amanhã de manhã, às 9 horas. Chloe ficou em choque. Voltar? Por quê? Não tenho detalhes. Foi uma solicitação da alta administração, respondeu a mulher, de forma objetiva. Pedimos que chegue no horário. Será na mesma sala de conferência de hoje. O Sr. Davis estará esperando. Mas Spencer também estaria lá. Antes que Chloe pudesse perguntar algo, a ligação foi encerrada. Ela ficou parada no meio da rua, segurando o celular, sem conseguir reagir. Será que Spencer tinha mudado de ideia? Ou havia outra pessoa envolvida nisso? De repente lembrou do homem do elevador e daquele sotaque familiar. Não fazia sentido. Talvez estivesse pensando demais. Mas e se não estivesse? E se aquilo fosse uma chance real de sair daquela situação? O coração de Chloe voltou a bater mais rápido, como uma esperança que começava a surgir aos poucos. Dessa vez, não era dor. Era algo frágil, mas diferente. O relógio do celular marcava 18 horas e 40 minutos. Faltavam 14 horas. Em 14 horas, ela descobriria se aquilo era só mais uma decepção ou se algo finalmente mudaria. Ela segurou o celular com mais firmeza e seguiu em direção ao metrô. Seus passos estavam mais leves, e sua postura um pouco mais firme. Amanhã, no dia seguinte, ela voltaria àquela sala. E, independentemente do que acontecesse, não iria recuar.
Às 8h15 da manhã seguinte, Chloe já estava em frente ao prédio imponente da Riker Corporation. Ela não conseguiu dormir durante a noite. Sua mente ficou presa naquela ligação, no olhar frio de Spencer e na humilhação do dia anterior. Por volta das 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e passou a roupa que usaria com o máximo de cuidado. Às 5h30, começou a se arrumar. Usava o mesmo kit de maquiagem antigo que havia ganhado de uma amiga. A base estava ressecada e difícil de aplicar. Ela precisou misturar algumas gotas de água para conseguir espalhar melhor. Às 6h20, saiu de casa. Chegou com 40 minutos de antecedência. Preferiu esperar do lado de fora, no frio, a correr o risco de repetir o erro do dia anterior. O vento gelado do final do outono atravessava sua roupa, fazendo seu corpo tremer. Ela havia escolhido uma blusa clara naquele dia, mas havia uma mancha discreta na gola que não saía de jeito nenhum. O blazer era o mesmo de antes, apenas com um pequeno broche de prata preso na lapela. Era uma lembrança de sua mãe. Sem valor financeiro, mas muito importante para ela. Chloe Vance. Uma voz feminina chamou. Ela se virou. Era a recepcionista do dia anterior. Hoje, usava um batom alaranjado. Com um copo de café na mão, analisou Chloe de cima a baixo, de forma crítica. Por que você voltou aqui? O tom era claramente impaciente. O RH pediu para eu retornar hoje, respondeu Chloe, tentando manter a calma. A recepcionista ergueu a sobrancelha, sem acreditar. Pediu? Depois da entrevista de ontem, o Sr. Davis deixou bem claro. Ela não terminou a frase, mas a expressão dizia tudo. Você não foi aprovada. Foi o RH mesmo, disse Chloe, pegando o celular. Tudo bem, interrompeu a recepcionista, impaciente. Pode esperar lá dentro. O Sr. Davis só chega às 9h30. Sente-se e evite ficar andando por aí. Ela saiu andando de forma exibida, atravessando as portas. Chloe entrou logo atrás, com as mãos levemente suadas. A sala de espera estava igual ao dia anterior. Alguns candidatos já aguardavam, bem vestidos e confiantes. Os homens usavam ternos impecáveis e relógios caros. As mulheres tinham aparência elegante e carregavam bolsas sofisticadas. Chloe sentou-se em um canto mais discreto, tirou um livro da bolsa simples que carregava e fingiu ler. Era um livro em inglês sobre gerenciamento de projetos, já bastante usado. Nos últimos meses, ela se obrigava a estudar um pouco todos os dias, com medo de perder o que sabia. Estudando agora? Uma voz feminina soou do outro lado da sala. Chloe levantou os olhos. Uma jovem a observava, sentada com postura relaxada. Vestia um conjunto Chanel e tinha ao lado uma bolsa Hermès novinha. Estudar de última hora não vai ajudar, disse, com um sorriso de desdém. Essa vaga já é minha. Meu tio faz parte do conselho. Ele jantou com o Sr. Davis ontem. Ela não falou alto, mas todos ouviram. Imediatamente, alguns olhares se voltaram para Chloe. Chloe permaneceu em silêncio, abaixando novamente a cabeça, com os olhos fixos no livro. Ela não conseguia absorver uma única palavra. Já estava acostumada com esse tipo de exibicionismo. Havia garotas ricas exatamente assim no dormitório da faculdade, sempre mencionando o nome do pai ou do tio. Naquela época, ela teria ficado tão insegura que não conseguiria levantar a cabeça. Agora, sentia-se apenas anestesiada. Tudo o que queria era encontrar um emprego para sustentar sua família. Foi assim. O tempo passou minuto a minuto. O ponteiro do relógio de parede passou das 9h e depois marcou 9h15. Spencer Davis não aparecia em lugar nenhum. A garota da Chanel estava visivelmente impaciente, checando o relógio constantemente e digitando furiosamente no celular, provavelmente reclamando com alguém. Às 9h25, a porta da sala de conferências finalmente se abriu. Mas quem saiu não foi Spencer, e sim a especialista em RH do dia anterior, Megan. Ela examinou a sala de espera, seu olhar parando em Chloe por um segundo, com uma expressão difícil de decifrar.
Senhorita Chloe Vance, por favor, me acompanhe. Chloe se levantou, sentindo-se instantaneamente como um animal em exibição, cercada por olhares de curiosidade, inveja e desprezo. Ela seguiu Megan até a sala de conferências, e seu coração afundou. Havia mais de uma pessoa lá dentro. Spencer estava sentado na cabeceira da mesa, com o rosto tão fechado que parecia prestes a explodir. Ao lado dele estavam dois estranhos. Um homem de meia-idade, por volta dos 50 anos, usando óculos de aro dourado e transmitindo uma aura elegante e imponente, e outro homem. O coração de Chloe deu um salto. Era o homem de jaqueta corta-vento com quem ela havia esbarrado no elevador no dia anterior. Ele ainda vestia a mesma jaqueta azul marinho simples, analisando uma pasta de arquivos em suas mãos. Ao perceber a entrada delas, ergueu os olhos, que encontraram os de Chloe por um breve instante, antes de desviar o olhar em silêncio. Senhorita Vance, por favor, sente-se. O homem de meia-idade falou primeiro, com voz firme e autoritária. Sou o vice-presidente da empresa. Meu sobrenome é Bennett. Este é o diretor Hayes, do escritório do CEO. Ele gesticulou na direção do homem de jaqueta. Chloe assentiu e se sentou na mesma cadeira desconfortável do dia anterior, com as mãos nervosamente entrelaçadas. Eis a situação. O vice-presidente Bennett ajeitou os óculos. O Sr. Davis já nos informou sobre a entrevista de ontem. No entanto, nosso CEO demonstrou interesse em seu currículo e acreditou que havia alguns pontos que precisávamos analisar melhor. Por isso, convidamos o diretor Hayes para conversar novamente com você. O CEO leu meu currículo? A mente de Chloe se embaralhou, ficando completamente em branco. O principal tomador de decisões de um conglomerado multinacional, soterrado de responsabilidades, como poderia notar alguém tão insignificante quanto ela? Alguém que mal se destacaria em meio à multidão? Senhorita Vance, não fique nervosa. O diretor Hayes falou de repente. Sua voz era profunda e magnética, com um sotaque marcante. Estamos apenas tendo uma conversa informal. A expressão de Spencer piorou ainda mais. Ele pigarreou e disse de propósito em inglês. Sr. Hayes, podemos conduzir esta entrevista em inglês? Como se trata da posição de assistente executiva, precisamos avaliar novamente a fluência dela no idioma. O diretor Hayes olhou para ele, mas permaneceu em silêncio. Achando que não havia sido compreendido, Spencer repetiu a frase com seu sotaque claramente forçado para parecer sofisticado. Sr. Davis, disse o diretor Hayes por fim, em um inglês perfeitamente claro, embora ainda com um leve traço regional na entonação. Eu já li o relatório da sua entrevista. Nele está registrado que ela é fluente e se comunica com clareza. O que houve? Você está duvidando da sua própria avaliação? O rosto de Spencer ficou imediatamente vermelho. Ele não esperava ser confrontado daquela forma. Bem, habilidades completas precisam ser analisadas de diferentes formas. Então vamos avaliar outro ponto. O diretor Hayes o interrompeu novamente, sem dar espaço, e voltou seu olhar para Chloe. Senhorita Vance, você é do Kentucky? Lá vinha aquilo outra vez. Chloe começou a ficar cada vez mais apreensiva, e de fato, ela ainda não havia superado esse tipo de preconceito. Sim, respondeu em voz baixa, já se preparando para mais constrangimento. De qual cidade do Kentucky? Continuou o diretor Hayes, com um tom neutro, sem demonstrar julgamento. Harlan. A sobrancelha dele se contraiu de forma quase imperceptível. Qual condado? Chloe não entendia por que ele queria tantos detalhes, mas respondeu com sinceridade. Condado de Harlan. Harlan, entendi. O diretor Hayes assentiu. Já estive lá. Tem uma lanchonete antiga na rua principal que faz biscoitos com presunto muito bons. Custava cerca de $3 o prato. Imagino que esteja mais caro agora. Chloe ficou completamente confusa. Que tipo de pergunta era aquela? Acho que aumentou. Faz tempo que não volto lá, respondeu, um pouco hesitante. Seus pais estão em Nova York? Ele continuou, como se fosse apenas uma conversa comum.
Não, eles moram lá. Eu estou sozinha em Nova York. O que eles fazem? Meu pai era técnico em uma fábrica em Harlem. Ele sofreu um acidente há alguns anos e desde então está em casa se recuperando. Minha mãe trabalha como caixa no Walmart. A cada resposta, Chloe sentia o peso da situação aumentar. Ela sabia que, para pessoas como Spencer, sua origem humilde era vista como um problema. E, como esperado, Spencer esboçou um sorriso de deboche. Mas o diretor Hayes permaneceu completamente neutro. Ele continuou perguntando. Você estudou em Nova York? Sim, na NYU. Qual foi sua formação? Comunicação e francês. E suas notas? Fiquei entre os 10 melhores da turma. Recebi a Bolsa Pell e uma bolsa integral por mérito 2 vezes. Ao mencionar isso, sua voz recuperou um pouco de firmeza. Era uma das poucas coisas das quais se orgulhava. O diretor Hayes assentiu e abriu a pasta que segurava. Era o currículo dela. Ele começou a ler com calma e atenção. A sala ficou em silêncio, com apenas o som do ar-condicionado, que estava forte demais, deixando o ambiente gelado e desconfortável. E Spencer batucando os dedos na mesa. Senhora, Vance. O diretor Hayes levantou os olhos de repente. Seu currículo menciona participação em um projeto internacional. Pode explicar melhor qual foi o seu papel? Chloe se concentrou ao máximo e iniciou sua explicação. Desta vez, manteve o inglês e organizou sua resposta de forma clara e estruturada, explicando o contexto do projeto, os desafios enfrentados e as soluções que propôs. Em um momento importante, pegou o celular e mostrou registros e capturas que havia organizado na noite anterior. O diretor Hayes ouvia com atenção, assentindo ocasionalmente. Spencer tentou interromper algumas vezes, mas foi contido pelos olhares firmes do vice-presidente Bennett. Mais uma pergunta. O diretor Hayes fechou a pasta e se inclinou levemente para a frente. Se fosse contratada como assistente executiva do CEO, qual seria sua primeira ação no primeiro dia? A mente de Chloe entrou em alerta. Ela tinha uma resposta pronta. Entender a estrutura da empresa, conhecer o estilo de trabalho do CEO e organizar os materiais iniciais. Mas ao começar a falar, decidiu mudar. Primeiro, eu observaria os hábitos pessoais do CEO. Sua voz era firme. Por exemplo, se ele toma café com açúcar e quantas unidades, se prefere determinado tipo de caneta, onde costuma se sentar nas reuniões, se gosta de agendas detalhadas por minuto ou mais flexíveis. Ela fez uma pausa, e eu registraria tudo isso de forma organizada e acessível. O canto da boca do diretor Hayes se moveu levemente, quase imperceptível. Por que esse foco em detalhes? Perguntou. Porque o papel de uma assistente é garantir que tudo funcione sem falhas, inclusive os pequenos detalhes. Chloe sustentou o olhar com firmeza. Quando as pequenas coisas estão sob controle, o CEO pode se concentrar no que realmente importa. Um silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Spencer não conseguiu se conter. Senhorita Vance, sua resposta é interessante, mas limitada. Uma assistente executiva precisa de visão estratégica, não de se prender a detalhes irrelevantes. Sr. Davis. O diretor Hayes o interrompeu novamente, desta vez com um tom mais frio. O CEO comentou recentemente que o assistente anterior tinha foco excessivo em estratégia e esqueceu um detalhe importante. Ele é alérgico a amendoim. Em um evento, pediram um prato com esse ingrediente. Isso quase causou um problema sério. O rosto de Spencer perdeu a cor imediatamente. Ele tentou responder, mas não conseguiu. O vice-presidente Bennett interveio de forma diplomática. Muito bem, já temos uma boa avaliação. Senhora Vance, agradecemos sua presença. Por favor, aguarde nosso contato. Daremos um retorno até amanhã à tarde. A expectativa de Chloe diminuiu instantaneamente. Ela se levantou e fez um gesto respeitoso com a cabeça. Obrigada. Ao sair da sala, ouviu Spencer reclamar. Diretor Hayes, ela claramente não tem o perfil. Olhe a forma como se veste, essa aparência.
O restante foi abafado pela porta se fechando. Chloe encostou na parede do corredor, respirando fundo. Toda aquela situação tinha sido estranha. O comportamento do diretor Hayes era difícil de interpretar. Já Spencer deixava claro que não aprovava sua presença. O vice-presidente Bennett tentou manter o equilíbrio o tempo todo. Ela não fazia ideia do resultado. Sra. Vance. Megan apareceu ao lado dela, segurando uma pasta, aparentemente hesitante. Você precisa de algo? Perguntou Chloe. Megan mordeu o lábio antes de falar em voz baixa. É melhor não criar muitas expectativas. O Sr. Davis já tem uma candidata interna. Aquela moça que estava na sala. O tio dela faz parte do conselho. Chloe sentiu como se um peso caísse sobre ela. A entrevista de hoje aconteceu porque o diretor Hayes quis falar com você novamente. Mas a decisão final ainda passa pelo Sr. Davis. Entendi, respondeu Chloe com dificuldade. Sempre acontece assim, pensou. Então por que me chamaram de volta? Perguntou. Não sei, disse Megan com sinceridade. Mas quem decide no final é o Sr. Davis. Obrigada por me avisar. Megan saiu rapidamente como se não quisesse ser vista. Chloe ficou sozinha, olhando pela janela. O céu cinzento refletia exatamente como ela se sentia. Caminhou lentamente até o elevador. Cada passo parecia pesado. As portas se abriram. Estava vazio. Ela entrou e apertou o botão do térreo. Enquanto o elevador descia, lembrou da pergunta do diretor Hayes. Os biscoitos, o preço, os detalhes. Como ele sabia daquilo? Com um sinal, o elevador chegou. Chloe saiu, ainda pensativa. Senhorita Vance. A voz conhecida a fez parar. Era o diretor Hayes, parado próximo ao café do saguão, segurando uma xícara. Podemos conversar? Perguntou. Chloe hesitou por um instante, mas se aproximou. Quer beber algo? Não, obrigada. Ele assentiu e tomou um gole de café. Não leve para o lado pessoal o que Spencer disse. Chloe sorriu de forma contida. Estou acostumada. Com esse tipo de tratamento? Ela não respondeu. Você estudou na Harlan County High, certo? Chloe ficou surpresa. Como sabe? É uma das melhores escolas da região. Pelas suas notas, não foi difícil concluir. Sim, respondeu. Você conhece bem Harlan, disse ela. Minha mãe é de lá, explicou ele. Quando eu era criança, passava temporadas durante as férias. O dono da lanchonete, o Sr. Higgins, mancava ao andar, não é? Os olhos de Chloe se arregalaram. Sim. O filho dele assumiu o negócio, continuou Hayes. Estive lá no ano passado. O sabor continua o mesmo, mas o preço aumentou. Ao encará-lo, Chloe sentiu de repente que aquele homem imponente de meia-idade parecia, de alguma forma, mais acessível. Diretor Hayes. O senhor me chamou apenas para perguntar isso? Reuniu coragem e finalmente expressou a dúvida que carregava no fundo do peito. O diretor Hayes apoiou a xícara de café sobre a mesa, enquanto seus longos dedos tamborilavam de forma ritmada na superfície. Chloe Vance. Seu pai, John Vance, funcionário do ano de 1998 na fábrica de Harlan. Sua mãe, Mary Vance, caixa exemplar há 20 anos no Walmart local, sem qualquer reclamação de clientes. Ele continuou sem hesitar. Seu irmão, Tyler, está no último ano do ensino médio e ficou em terceiro lugar no condado em sua última prova simulada. Disse tudo de uma vez, observando calmamente o rosto de Chloe perder a expressão, tomado pelo choque. Acertei? Como o senhor sabe de tudo isso? A voz de Chloe tremia incontrolavelmente, como se ela estivesse completamente exposta. Os nomes dos seus pais e seus vínculos profissionais constam em registros públicos e profissionais. Não é difícil de encontrar, respondeu o diretor Hayes, como se aquilo fosse absolutamente comum. Quanto ao desempenho do seu irmão, o Conselho de Educação do Condado de Harlan publica a lista dos melhores alunos em seu site oficial. Chloe ficou sem palavras.
Por que o diretor do gabinete do CEO se daria ao trabalho de investigar tão a fundo o histórico familiar dela? O que quero dizer é o seguinte, continuou Hayes, encarando-a diretamente e enfatizando cada palavra. Sua origem e sua família nunca são os critérios usados para medir o valor de uma pessoa. O que realmente importa é você, suas habilidades e o seu caráter. Ele fez uma pausa, aprofundando ainda mais o olhar. Durante a entrevista de ontem, Spencer Davis dificultou as coisas para você em francês de propósito, não foi? Chloe assentiu. Você claramente tinha condições de responder com fluência, mas optou pelo silêncio e por respostas simples. Por quê? Chloe mordeu o lábio inferior. Porque percebi que ele não estava me avaliando, e sim tentando me constranger. Não quis entrar naquele comportamento exibido e arrogante. Excelente. O diretor Hayes assentiu. Então, tente pensar. Por que eu fiz todas aquelas perguntas sobre Harlan hoje? Chloe refletiu por um instante, tentando encontrar uma resposta, ainda insegura. Você queria saber se eu estava sendo sincera? Não. O diretor Hayes negou com a cabeça. Eu queria entender se você se sentia insegura em relação à sua origem. Queria ver se demonstraria algum desconforto ou vergonha ao falar da sua cidade e da sua família. Ele a observou com um leve sinal de aprovação. Você não demonstrou. Falou com naturalidade, inclusive comentando sobre comida típica como se fosse algo comum. Isso mostra que você aceitou seu passado e não sente vergonha dele. Chloe ficou surpresa. Desde pequena, sempre carregou um sentimento de inferioridade por vir de uma cidade pequena do interior. Nos encontros da faculdade, quando perguntavam de onde ela era, respondia apenas Kentucky, evitando mencionar o nome da cidade. Agora, aquele executivo estava dizendo que não havia motivo para vergonha. Diretor Hayes. Seus olhos começaram a arder, e sua voz falhou. Ainda não se emocione. O diretor Hayes fez um gesto leve com a mão, retomando a postura séria. Não estou dizendo isso para criar falsas expectativas. A realidade é que Megan estava certa. Spencer Davis realmente já havia indicado internamente outra pessoa para o cargo. O tio da candidata tem influência no conselho. Chloe começou a ficar novamente apreensiva. No entanto, o diretor Hayes mudou o rumo da conversa de forma direta. A decisão final sobre a vaga de assistente executiva é do próprio CEO. E o nosso CEO despreza profundamente qualquer favorecimento por influência. Ele tirou um cartão do bolso e o deslizou pela mesa. O cartão era totalmente branco, extremamente simples. Apenas um nome e um número de telefone. Gordon Sterling. Amanhã, exatamente às 15 horas, ligue para esse número. Se ninguém atender, esqueça tudo o que aconteceu hoje. Se alguém atender, faça exatamente o que a pessoa orientar. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Gordon Sterling, nosso CEO. O diretor Hayes se levantou, com um tom firme. Lembre-se, amanhã, às 15 horas em ponto. Nem antes, nem depois. Com isso, ele pegou sua xícara de café e saiu. Chloe ficou imóvel, segurando o cartão com cuidado, a mente cheia de dúvidas. O que estava acontecendo? Por que o diretor Hayes estava ajudando? Por que o CEO da empresa se envolveria em algo assim? E a outra candidata? Muitas perguntas surgiram, mas nenhuma resposta. Ela respirou fundo, guardou o cartão no fundo da carteira e fechou com cuidado. Não importava. Aquela era sua última oportunidade. Precisava tentar. Eram 15 horas. Ela teria que arriscar. Ao sair do prédio, começou a chover. A água fria atingia seu rosto, fazendo-a estremecer. Sem guarda-chuva, improvisou com a bolsa e seguiu rapidamente em direção ao metrô. Ao passar pela loja de conveniência do dia anterior, parou. Um cartaz na porta anunciava vaga para caixa no turno da noite, com pagamento de $15 por hora e uma refeição inclusa. Ela ficou olhando por alguns instantes. Se a ligação do dia seguinte não desse certo, voltaria ali. Não era muito, mas ajudaria a pagar o aluguel. Talvez conseguisse outro trabalho durante o dia
ou algum serviço de tradução. Não. Ela balançou a cabeça, afastando aquele pensamento. Ainda havia uma chance. Quando chegou ao apartamento, já era tarde. O lugar ficava no Queens, um quarto pequeno e antigo no primeiro andar. Tinha cerca de 14 metros quadrados. A cama, o armário e a mesa ocupavam quase todo o espaço. Cozinha e banheiro eram compartilhados. O ponto positivo era o valor, $800 por mês. Ao entrar, o cheiro de umidade era evidente. Havia marcas de mofo nas paredes, mas ela mantinha tudo limpo. O celular vibrou. Era a mensagem da mãe perguntando sobre a entrevista. Chloe respondeu apenas que ainda aguardava uma ligação. Não quis mencionar nada além disso. Logo a mãe respondeu com palavras de incentivo. Ao ver aquilo, Chloe sentiu os olhos marejarem. Ela pegou uma caixa de metal guardada sob a cama. Dentro estavam seus cartões, com menos de $5.000 no total, a poupança com $20.000 da indenização do pai e algumas fotos antigas. Pegou uma delas. Era de 6 anos atrás, no dia em que entrou na faculdade. O pai vestia seu melhor terno. A mãe sorria com orgulho, e o irmão ainda era mais baixo que ela. Chloe segurava a carta de aceitação com um sorriso simples. No verso, uma frase escrita pelo pai. Minha filha conseguiu. Uma lágrima caiu sobre a foto. Ela limpou rapidamente e guardou tudo. Ainda não era hora de desistir. Sentou-se à mesa e abriu o laptop. Precisava revisar o currículo e preparar novas candidaturas. Trabalhou até sentir fome. Preparou um ramen simples com o último ovo que tinha. Nesse momento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com hesitação. Uma voz informou que era da escola do irmão, solicitando documentos para auxílio financeiro. Pediram comprovantes de renda recentes. Chloe ficou em silêncio por um instante. Quanto seria necessário? Pediram comprovantes dos últimos 6 meses. Explicaram que se a renda fosse baixa, ele poderia receber até $3.000 por semestre. Para ela, aquilo significava muito. Concordou em tentar providenciar. Ao desligar, perdeu o apetite. Ela não tinha emprego. Não tinha como apresentar aqueles documentos. Sentiu-se frustrada. Amanhã. Aquela ligação precisava dar certo. Naquela noite, deitada, ficou olhando para o teto enquanto a chuva caía. Pensou nas palavras do diretor Hayes. Origem não define valor. Mas será que isso era verdade? Ela não sabia. Sabia apenas que precisava fazer aquilo dar certo. Queria ajudar a família, dar um futuro melhor ao irmão e conquistar seu espaço. Estava cansada de ser ignorada. Ela queria provar seu valor. Por volta das 2 da manhã, o sono chegou. Antes de dormir, pensou no nome do cartão. Gordon Sterling. Na tarde seguinte, às 14h45, Chloe estava sentada à mesa. O celular estava à sua frente. Seu dedo tremia levemente enquanto se aproximava do número. O céu ainda estava fechado. O tic-tac do velho relógio de parede parecia bater direto em seu peito, como golpes constantes de uma marreta. 14h50. Ela se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro no pequeno quarto, enquanto o assoalho úmido rangia discretamente sob seus passos. Conferiu a própria aparência mais uma vez. Ainda vestia a blusa creme e o blazer cinza do dia anterior. O broche estava perfeitamente alinhado, e o cabelo, penteado para trás, permanecia liso e bem arrumado. 14h55. Sentou-se novamente, obrigando-se a respirar fundo. O ar carregava um cheiro de mofo misturado ao odor gorduroso da comida de algum vizinho. Sua mente vagou até o diretor Hayes, a lanchonete de sua cidade natal e a frase que seu pai havia escrito no verso da foto. 14h59. O coração batia descompassado, como um tambor em meio a uma batalha, quase saltando do peito. Ela enxugou as mãos suadas na calça repetidas vezes, apenas para senti-las úmidas de novo segundos depois. 15h em ponto. Chloe fechou os olhos, puxou o ar lentamente e discou o número. Trim, trim, trim.
Cada toque, longo e arrastado, parecia consumir sua paciência pouco a pouco. Ela apertava o telefone com força, os nós dos dedos ficando pálidos. 5 toques. 6. 7. Quando o desespero já começava a tomar conta e seu coração parecia afundar, a chamada finalmente foi atendida. Sim, era a voz de um homem de meia idade, grave, áspera, com um sotaque que Chloe reconheceu de imediato, mas que ainda assim a deixou completamente surpresa. Era um sotaque caipira, rústico, inconfundível e extremamente familiar. Tão familiar que, por um instante, ela simplesmente travou. Sua mente ficou em branco, e ela esqueceu completamente de responder. Bem, vai dizer alguma coisa? A voz do outro lado da linha soava levemente impaciente. Olá, Chloe ajustou o tom automaticamente para uma fala mais profissional. É o Sr. Gordon Sterling? Houve um breve silêncio de alguns segundos. Em seguida, a voz retornou em um inglês claro e controlado, embora ainda carregasse um leve sotaque característico da região dos Apalaches. Sou eu. Você é Chloe Vance? Sim. O diretor Hayes me orientou a ligar hoje às 15 horas. Certo. Onde você está agora? Em casa, no Queens. Me envie seu endereço por mensagem. O tom era direto, sem espaço para discussão. Alguém vai buscá-la em 30 minutos. Traga seu currículo e um documento de identificação. Me buscar? Para onde? O coração de Chloe acelerou. Você vai entender quando chegar. A ligação foi encerrada sem mais explicações. Chloe permaneceu com o telefone junto ao ouvido por alguns segundos, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Aquilo não parecia uma entrevista comum. Por que alguém iria buscá-la pessoalmente? E para onde ela estava indo? Sem tempo para pensar demais, enviou rapidamente sua localização e começou a procurar tudo o que poderia precisar. Imprimiu 3 cópias do currículo e colocou na bolsa o documento de identidade, o diploma e qualquer outro material que pudesse comprovar sua experiência. Correu até o espelho. O batom estava levemente borrado. Retocou com cuidado. O cabelo estava fora do lugar. Arrumou novamente. A mancha na gola da camisa, que já a incomodava desde o dia anterior, continuava visível. Por um momento, o desespero quase tomou conta. Respirou fundo e procurou uma solução rápida. Encontrou um lenço de seda, amarrou no pescoço e conseguiu disfarçar o problema. Pouco depois das 15h20, o telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Senhorita Vance? Cheguei. Estou em frente ao seu prédio. Um utilitário esportivo preto. Placa terminando em 668. A voz do motorista era jovem e educada. Já estou descendo. Chloe pegou a bolsa e saiu apressada, quase esbarrando no carrinho de compras da vizinha no corredor. Chloe, o que aconteceu? Perguntou a vizinha surpresa. É urgente, respondeu sem parar. Do lado de fora, um carro preto aguardava em silêncio. Era limpo e discreto, sem sinais de ostentação. O motorista, um homem na faixa dos 30 anos, vestindo camisa branca e calça escura, saiu imediatamente para abrir a porta. Pode entrar, senhorita Vance. Ela entrou no veículo. O interior era bem cuidado, porém simples, sem luxo exagerado. O carro iniciou o trajeto com suavidade, integrando-se ao trânsito. O motorista permaneceu em silêncio, e Chloe preferiu não fazer perguntas, limitando-se a observar a paisagem pela janela. O percurso não seguia em direção a Manhattan. Aos poucos, os prédios altos foram dando lugar a áreas mais afastadas, com galpões e construções mais baixas. Chloe começou a ficar cada vez mais apreensiva. Para onde estavam indo? Aquilo poderia ser algum tipo de golpe? Lembrou-se de histórias sobre falsas oportunidades de emprego. Suas mãos voltaram a suar. Discretamente pegou o celular e deixou o número de emergência pronto para ligar, caso fosse necessário. Depois de cerca de 40 minutos, o carro parou em frente a um prédio antigo. Era uma construção de 3 andares, feita de tijolos, com a pintura desgastada.
Alguns carros antigos estavam estacionados ao redor. Na entrada, uma placa simples indicava Associação Comercial Regional, Escritório de Newark. Chloe ficou parada por um instante, confusa. Chegamos, senhorita Vance. O motorista abriu a porta. O Sr. Sterling está esperando no segundo andar. Ela desceu do carro e olhou ao redor, tentando entender o lugar. O ambiente era simples demais para alguém que ocupava uma posição tão alta. Entrou no prédio acompanhando o motorista. O saguão tinha móveis básicos. Algumas pessoas olharam para ela com curiosidade. Subiram por uma escada de concreto sem revestimento. Os passos ecoavam pelo espaço. No segundo andar, havia apenas uma porta, com uma placa indicando o gabinete da presidência. O motorista bateu. Sr. Sterling, a senhorita Vance chegou. Entre, respondeu uma voz do outro lado da porta. O motorista abriu e indicou a entrada antes de se retirar. Chloe respirou fundo e entrou. O escritório era pequeno, com móveis simples. Uma mesa antiga, arquivos metálicos e um sofá já desgastado. Na parede, havia um quadro com a frase Integridade em primeiro lugar, assinada por Gordon Sterling. Um homem estava sentado atrás da mesa. Aproximadamente 50 anos, rosto marcado pelo tempo, pele bronzeada e expressão firme. Vestia uma jaqueta de trabalho azul escura, com sinais claros de uso. Chloe o observou, tentando assimilar. Aquele era realmente o CEO da empresa? Ela sempre imaginou alguém em um escritório luxuoso, em um prédio imponente. Não alguém com aparência simples, quase como um trabalhador comum. Vai ficar parada aí? Sente-se. Ele levantou o olhar rapidamente e voltou aos papéis. Chloe caminhou até o sofá e se sentou, segurando a bolsa com força. Após alguns minutos, ele largou os documentos, levantou-se e foi até a janela. Art me contou sobre você, disse, ainda com seu jeito direto. Filha de John e Mary Vance, certo? Sim, senhor. Pode falar de forma mais natural? Não precisa desse tom formal aqui. Chloe hesitou, mas assentiu. Ele voltou para a mesa. Li seu currículo. Formação sólida, experiência internacional. É um bom começo. Ela apenas concordou com a cabeça, sem saber exatamente o que dizer. Sabe por que pedi para você vir até aqui? Não, porque este é o lugar onde trabalho quando preciso de privacidade. Ele fez um gesto ao redor. Aquele prédio principal é onde ficam o conselho e a parte institucional da empresa. Aqui é diferente. Chloe ainda tentava entender. Eu construí essa empresa do zero. Mas com o tempo, algumas pessoas começaram a se preocupar mais com política interna do que com o trabalho em si. Ele fez uma pausa. Spencer Davis é um deles. Chloe prestou atenção. Ele não aprovou você na entrevista, mas isso não é o mais importante. Ela percebeu que a conversa estava tomando outro rumo. Então é por isso que o senhor está conduzindo esse processo diretamente? Perguntou com cautela. Exatamente. Preciso de alguém de confiança que trabalhe diretamente comigo. Ele a observou com atenção. Alguém competente, que entenda o ambiente e saiba lidar com diferentes perfis. Chloe sentiu o coração acelerar. Quero te dar uma oportunidade. Assistente executiva do CEO. O pacote inclui salário competitivo, benefícios e possibilidade de moradia corporativa. Ela prendeu a respiração, mas preciso deixar claro. Você vai me manter informado sobre o que realmente acontece nas decisões importantes. Ela hesitou. O senhor quer que eu observe a equipe? Quero transparência. Nada além disso. Nunca vou pedir que você faça algo ilegal. Chloe respirou com mais calma. Ele abriu uma gaveta e pegou um envelope. Aqui está um adiantamento, transferido para você. Considere como um apoio inicial. Ela olhou, surpresa. Você tem 3 dias para decidir. Se quiser a vaga, me ligue nesse prazo. Se não quiser, fique com o dinheiro. Ele fez uma breve pausa antes de completar. Considere isso como a ajuda de um velho conhecido da sua cidade natal,
tentando te tirar de uma situação difícil. Chloe encarou o envelope, sentindo a garganta seca. $10.000. O valor cobriria a mensalidade da faculdade do irmão, o aluguel do mês seguinte e ainda ajudaria com as despesas médicas do pai. Seria a solução para tudo. Mesmo assim, respirou fundo e reuniu coragem. Sr. Sterling, se eu aceitar, vou precisar fazer algo ilegal? Era a pergunta mais importante de todas. Gordon pareceu surpreso por um instante, mas logo soltou uma risada leve. Foi a primeira vez que Chloe o viu sorrir. As marcas profundas ao redor dos olhos suavizaram, dando a ele uma expressão quase acolhedora. Garota, o que você está imaginando? Seu tom mudou, carregado pelo sotaque forte da cidade natal, agora mais gentil. Tudo o que estou pedindo é estritamente profissional. Ele apoiou as mãos na mesa. Quero que você observe o ambiente, escute com atenção durante as reuniões, leia nas entrelinhas dos relatórios e me diga a verdade. Não importa o quão complicadas as coisas fiquem para mim, nunca pediria a alguém da minha cidade que quebrasse a lei por minha causa. A expressão dele se tornou mais séria. Acha mesmo que eu faria isso? Sua voz adquiriu o peso de alguém experiente. Estou nesse ramo há mais de 30 anos e sigo uma regra simples. Não me envolvo com dinheiro sujo. Cada centavo que ganho me permite dormir tranquilo à noite. Ele a encarou diretamente. Escolhi você justamente pela sua ligação com a nossa cidade. Eu conheço a força de quem luta para sair de um lugar pequeno, de uma cidade mineradora. Sei que você entende o valor de uma oportunidade de verdade. E sei que consegue distinguir o certo do errado. As bochechas de Chloe ficaram levemente coradas. Desculpa, eu só... Não precisa se desculpar. Interrompeu ele, fazendo um gesto com a mão. Ser cautelosa é uma qualidade. Ele empurrou o envelope pela mesa, em direção a ela. Pegue o dinheiro. 3 dias são suficientes para resolver sua vida imediata. Estarei aguardando sua ligação. O envelope parecia pesado como um bloco de concreto. Chloe fixou o olhar nele, sentindo as pontas dos dedos tremerem. Ela precisava daquele dinheiro como alguém perdido no deserto precisa de água. Mas será que podia confiar naquele homem? Um CEO vestindo uma jaqueta de trabalho desgastada, com um forte sotaque do interior, operando a partir de um escritório simples e decadente. Ela respirou fundo mais uma vez. Sr. Sterling, posso fazer uma última pergunta? Pode falar. Nós nunca nos vimos antes. Entre tantas pessoas. Por que o senhor me escolheu? Por um raro momento, Gordon permaneceu em silêncio. Por causa do seu pai, respondeu por fim. Chloe ficou sem reação. John Vance, funcionário do ano de 1998, na fábrica da Harland. Ele falou devagar, como se resgatasse lembranças antigas. Naquela época, havia mais de 300 funcionários, e apenas 5 recebiam esse reconhecimento. Seu pai foi o primeiro a ser chamado. Chloe arregalou os olhos, surpresa. Lembro exatamente do que disseram sobre ele. Habilidade técnica excepcional, extrema responsabilidade. Em várias ocasiões, evitou prejuízos significativos para a empresa. Como o senhor sabe disso? Perguntou ela atônita. Gordon esboçou um leve sorriso. Eu era comprador e estava visitando a fábrica naquele ano. Por coincidência, assisti à cerimônia. Seu olhar se perdeu por um instante. Seu pai subiu ao palco usando o único terno que tinha. Estava gasto pelo tempo, mas impecavelmente limpo. A gola e os punhos estavam perfeitos. Ele fez uma pequena pausa. E disse apenas uma frase. Sou apenas um homem simples. A memória parecia viva em sua mente. Faço o trabalho que me dão e faço bem feito. Gordon olhou pela janela, como se atravessasse décadas. Eu nunca esqueci disso. Ele suspirou. Ao longo dos anos conheci todo tipo de gente. Talentosos, espertos, ambiciosos demais, covardes, mas pessoas como seu pai,
Pessoas dispostas a simplesmente fazer o trabalho direito? Ele balançou a cabeça lentamente. Essas são raras demais. Seus olhos voltaram a se fixar no rosto de Chloe. Você é filha dele. Acredito que a essência dele também está em você. No mesmo instante, os olhos de Chloe se encheram de lágrimas. Ela abaixou a cabeça rapidamente, tentando secá-las de forma desajeitada com o dorso da mão. Obrigada. Sua voz saiu falha, interrompida por um soluço que ela não conseguiu controlar. Você escolhe o próprio caminho e aproveita as oportunidades que aparecem. Gordon se levantou. Você tem 3 dias. Estarei aguardando sua resposta. Ele caminhou até a porta e chamou. Dave, pode levar a senhorita Vance de volta. O motorista subiu as escadas e fez um gesto educado para que ela o acompanhasse. Chloe pegou o envelope pesado, levantou-se e fez um gesto respeitoso com a cabeça na direção de Gordon. Sr. Sterling, independentemente da minha decisão, agradeço pelo que fez hoje. Gordon respondeu apenas com um leve aceno. Assim que o carro saiu do estacionamento, Chloe olhou para trás quase sem perceber. Gordon ainda estava na janela do 2º andar, com as mãos para trás, observando o carro se afastar. Só quando o prédio de tijolos claros desapareceu completamente de vista, ela se recostou no banco, com uma expressão vazia. Ela abriu o envelope. Dentro havia 2 pilhas organizadas de notas de $100, presas com faixas de banco. Abaixo delas, um pequeno papel com um número de telefone escrito de forma firme. Ela segurou o dinheiro contra o peito e fechou os olhos por um instante. $10.000. Depois de 3 anos trabalhando, ela não tinha conseguido juntar nem perto disso. Mas aceitar aquela proposta significava assumir um papel delicado. Observar o ambiente, entender o que acontecia nas decisões, manter alguém informado. Aquilo ia contra muita coisa que ela acreditava. Ainda assim, Gordon havia deixado claro que não se tratava de nada ilegal. Era apenas uma forma de ajudá-lo a enxergar melhor a empresa. E mais do que isso, ele conhecia a história do pai dela. Era alguém que entendia exatamente de onde ela vinha, diferente de Spencer, que a tratava com desprezo desde o início, usando uma postura arrogante para diminuí-la e colocá-la em uma posição inferior, como se tudo o que ela fosse não tivesse valor algum. Quando o carro parou em frente ao prédio, já era noite. Chloe agradeceu ao motorista e seguiu lentamente até o quarto, sentindo o corpo cansado. No corredor, encontrou a dona do imóvel, usando um roupão chamativo. Ora, veja só quem chegou. A mulher com o cabelo preso em bobs olhou Chloe de cima a baixo. Já está com o aluguel do próximo mês? O valor é 800, não se esqueça. Já está separado. Eu entrego amanhã, respondeu Chloe. A mulher pareceu surpresa. Amanhã? Tão rápido assim? Conseguiu trabalho? Sim. Que bom. Ela voltou a observar Chloe com atenção e se aproximou um pouco, falando em tom mais baixo. Vou te dar uma sugestão. Tem um rapaz no prédio ao lado, da região. A família dele tem alguns imóveis e ele trabalha em banco. Eu te vejo sempre sozinha, correndo atrás das coisas. Posso apresentar vocês. Chloe entendeu na hora a intenção. Não, obrigada, Sra. Gable, respondeu com educação. Ah, não seja tímida. A mulher insistiu. Para uma mulher, casar bem pode ser mais importante do que qualquer emprego. Você é bonita. Só precisa de uma oportunidade. A família dele não é exigente. Chloe interrompeu com firmeza. Eu realmente não preciso disso. Agora, o que importa para mim é construir minha carreira. Sem esperar resposta, seguiu até o quarto, deixando a mulher resmungando atrás. Ela abriu a porta e acendeu a luz. Sob a lâmpada amarelada, o pequeno quarto parecia ainda mais apertado. Colocou o envelope sobre a mesa e ficou olhando para ele em silêncio. O celular tocou. Era uma chamada de vídeo da mãe. Chloe respirou fundo, ajustou a expressão e atendeu. Mãe, filha, você já comeu? O rosto da mãe apareceu na tela. Ao fundo, a sala simples da casa. O pai estava sentado no sofá, assistindo televisão. Ainda não.
Acabei de chegar. Como está a procura por trabalho? Chloe apertou levemente a própria mão. Mãe, acho que consegui um emprego. Sério? Os olhos da mãe se iluminaram. Que trabalho? Qual o salário? Assistente executiva do CEO. O salário fica entre $6.000 e $9.000 por mês, dependendo da função e dos bônus. 6.000 a 9.000? A voz da mãe se elevou, cheia de surpresa. Chloe, você tem certeza de que isso é confiável? Tenho sim. É uma empresa grande e estruturada. Ela evitou entrar em detalhes. Só que o trabalho é exigente. Ainda estou decidindo. Decidindo? O que tem para pensar? Aproveita essa oportunidade. A mãe falava empolgada. Seu pai e eu nunca chegamos perto disso. O pai se inclinou para aparecer na câmera. Filha, essa empresa é segura? É sim, pai. Pode ficar tranquilo. Ao ver os fios grisalhos nas têmporas dele, Chloe sentiu o peito apertar. Recebi um adiantamento. Vou transferir amanhã. O senhor precisa ir ao hospital ver essa perna. Use o restante para ajudar com a mensalidade do Tyler. Não precisa, respondeu o pai, fazendo um gesto de recusa. Você acabou de começar. Vai precisar de dinheiro. Minha perna já é coisa antiga. Está tudo bem. A mensalidade a gente resolve. Pai, por favor. A voz dela falhou. Eu já tenho esse dinheiro. Amanhã vou resolver isso. O senhor vai ao hospital. Está me ouvindo? Do outro lado da chamada, a mãe também disfarçava as lágrimas. Nossa filha cresceu. Quando a ligação terminou, Chloe não conseguiu mais segurar. Ela apoiou a cabeça sobre os braços e deixou que o choro saísse, silencioso, carregando tudo o que vinha acumulando. Alguns minutos depois, levantou o rosto, enxugou as lágrimas e respirou fundo. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Senhor Sterling, já tomei minha decisão. Aceito a posição. Quando posso começar? Ela enviou e ficou olhando para a tela. O tempo parecia não passar. Depois de alguns minutos, o celular vibrou. A resposta foi direta. Amanhã, às 9. O peso que ela sentia no peito diminuiu. Ela respondeu rapidamente. Entendido. Quais documentos devo levar? A resposta veio logo em seguida. Compareça à Riker Corporation, 28º andar, sala do CEO. Traga documento de identidade e currículo. Alguém irá recebê-la. Entendido. Obrigada, Sr. Sterling. Ao colocar o celular sobre a mesa, Chloe sentiu um silêncio diferente tomar conta do ambiente. Pela primeira vez, parecia que as coisas começavam a se encaixar. Olhou novamente para o dinheiro e pensou no próximo passo. Separou os documentos, organizou a bolsa e deixou tudo pronto para o dia seguinte. Quando terminou, já passava das 10 da noite. Preparou um macarrão instantâneo simples, acrescentando 2 ovos. Mais cedo, havia comprado uma cartela inteira sem hesitar. Enquanto comia, abriu o notebook e começou a pesquisar sobre o trabalho de assistente executiva, responsabilidades e como se preparar melhor. Ela precisava fazer aquilo dar certo. Não apenas por ela, mas por tudo o que carregava. Já passava da 1 da manhã quando fechou o computador. Deitada, ficou pensando no dia seguinte. Como Spencer reagiria? Como seriam os novos colegas? Como manteria o equilíbrio entre quem era e o papel que precisava desempenhar? Aos poucos, o cansaço venceu. Na manhã seguinte, Chloe chegou pontualmente à empresa. Usava o mesmo blazer cinza, agora limpo e bem ajustado. O lenço estava impecável e a bolsa, embora simples, estava arrumada. Respirou fundo antes de entrar. A recepcionista era a mesma do dia anterior. Ao ver Chloe, demonstrou surpresa antes de recuperar a postura. Bom dia. Em que posso ajudar? Estou aqui para iniciar no trabalho. Sou a assistente executiva do CEO. A recepcionista hesitou. Assistente do CEO? Você? Sim. Fui orientada a vir para o 28º andar às 9 horas. Só um momento. Ela começou a verificar no sistema, ainda visivelmente confusa. Antes que dissesse algo, o telefone tocou.
Após atender, sua expressão mudou completamente. Senhorita Vance, peço desculpas. O elevador privativo fica à direita. Pode subir diretamente até o 28º andar. O diretor Hayes está aguardando por você. Obrigada. Chloe fez um leve aceno com a cabeça e seguiu em direção ao elevador. Ela sentia o peso de um olhar atento em suas costas, mas decidiu não se virar. O elevador subiu de forma suave, enquanto os números digitais piscavam diante de seus olhos. Chloe observou seu reflexo no espelho. O rosto ainda estava levemente pálido, porém seu olhar demonstrava uma determinação mais firme do que antes. Ela fechou as mãos em punho, relaxou e repetiu o gesto algumas vezes, tentando controlar a tensão. Ding. 28º andar. As portas se abriram, revelando o diretor Hayes à sua espera. Ele ainda usava o mesmo paletó azul marinho. Ao notar a presença de Chloe, ele apenas assentiu. Você chegou, diretor Hayes. Chloe respondeu prontamente, saindo do elevador. Siga-me. Ele se virou e começou a caminhar. O 28º andar era completamente diferente dos demais. O ambiente tinha uma estética minimalista, dominada por tons de cinza e branco. O carpete espesso absorvia qualquer som de passos. O corredor era cercado por escritórios com paredes de vidro, onde profissionais bem vestidos trabalhavam em silêncio, com precisão e concentração. O diretor Hayes conduziu Chloe até o final do corredor, parando diante de uma imponente porta dupla de mogno escuro. Uma placa de bronze indicava Diretor Executivo. Ele bateu levemente, e a voz grave de Gordon veio do interior. Entre. Ao abrir a porta, Chloe foi imediatamente impactada pelo ambiente. Comparado ao escritório improvisado que havia visto no dia anterior, aquele espaço parecia outro mundo. O escritório era amplo, com aproximadamente 93 metros quadrados. Uma parede inteira formada por janelas do chão ao teto oferecia uma vista panorâmica impressionante do horizonte de Manhattan e do rio Hudson. A mesa, feita de nogueira escura, era grande e organizada, contendo apenas um computador e alguns poucos documentos. Atrás dela, uma estante ocupava toda a parede. Ao lado, havia uma sofisticada área de estar, com sofás de couro e uma mesa de centro em mármore. Naquele dia, Gordon não usava o paletó de antes. Vestia um terno cinza escuro perfeitamente alinhado, sem gravata. Com o primeiro botão da camisa social aberto de forma discreta, ele estava sentado atrás da mesa, analisando alguns documentos. Ao lado de sua mão, uma xícara de chá ainda soltava vapor. Você chegou. Ele levantou o olhar com o sotaque familiar de sua cidade natal. Sr. Sterling, Chloe respondeu de forma formal. Não precisa ficar tão formal aqui. Gordon fez um gesto leve com a mão e olhou para o diretor Hayes. Artie, leve ela para fazer a parte administrativa, mostre como tudo funciona. Às 10 horas, leve para conversar com Spencer Davis. Entendido. O diretor Hayes se voltou para Chloe. Senhorita Vance, vamos. Chloe o seguiu para fora do escritório do CEO e entrou em uma sala próxima, um pouco menor. Era o escritório da assistente, com cerca de 18 metros quadrados. Havia mesa, arquivos, computador e telefone. 2 plantas decoravam a janela. Esta é a sua mesa, disse o diretor Hayes, apontando. O computador já está configurado. Vou enviar seus acessos por e-mail. Você pode usar a linha interna diretamente. O CEO é 001. Eu sou 002. Você terá a linha direta com o CEO e comigo. Ele entregou uma pasta espessa. Documentos de integração. Preencha tudo. Contrato, termo de confidencialidade e manual do funcionário. O pacote inclui salário competitivo, benefícios e possibilidade de moradia corporativa. Depois eu te mostro o apartamento. Chloe segurou a pasta com as mãos levemente trêmulas. Aquilo estava muito além do que ela imaginava. Obrigada, diretor. Obrigada, Sr. Sterling. O diretor Hayes a observou com atenção. Chloe, o Sr. Sterling confiou em você para essa posição. Não decepcione.
Eu não vou, respondeu ela com firmeza. Ele assentiu e olhou o relógio. São 9h20. Preencha os formulários. Às 10 eu volto para te levar ao RH. O Sr. Sterling já avisou Spencer, mas você precisa entender sua situação. Qual situação? O coração de Chloe acelerou. Spencer Davis é alguém que valoriza muito o próprio ego, disse Hayes com cautela. Você assumiu a vaga de alguém que ele apoiava, e você claramente não foi aprovada por ele na entrevista. Acha que ele vai lidar bem com isso? Chloe entendeu na hora. Vou ter cuidado. Não é bem isso. Você não pode demonstrar fraqueza. Quanto mais vulnerável parecer, mais ele pode tentar te pressionar. Você precisa lembrar que agora é assistente executiva do CEO. Você responde ao Sr. Sterling e somente a ele. Dentro da estrutura da empresa, você não está abaixo de Spencer. Chloe ficou surpresa. Então, quando for necessário se posicionar, tenha firmeza. O diretor Hayes deu um leve toque no ombro dela, mas sem exageros. Você vai precisar encontrar equilíbrio. Ele saiu em seguida. Chloe se sentou na nova mesa, olhando a vista do rio, com a sensação de estar vivendo algo irreal. No dia anterior, estava chorando no metrô. Agora, aquela vista fazia parte da sua rotina. Ela respirou fundo e focou. Começou a preencher os documentos com atenção, linha por linha. Às 9h50, tudo estava pronto. Ela organizou os papéis, ligou o computador e viu uma área de trabalho limpa, apenas com os programas essenciais. Abriu o e-mail e encontrou uma nova mensagem. Remetente: Gordon Sterling. Assunto: Bem-vinda a Riker. A mensagem era direta. Senhora Vance, hoje seu objetivo é se familiarizar com o ambiente. 10 horas reunião de integração com o RH. Depois retorno ao escritório. 15 horas participação na reunião semanal da diretoria executiva. O diretor Hayes fornecerá o material. Chloe respondeu. Recebido. Obrigada, Sr. Sterling. Assim que enviou, o diretor Hayes bateu na porta. Terminou? Vamos. Ela se levantou e o acompanhou. O RH ficava no 26º andar. No elevador, Hayes comentou. O Sr. Sterling pediu para avisar que o comprovante de renda já está pronto. Está na sua mesa. Chloe sorriu, aliviada. Obrigada. Além disso, continuou ele, a empresa vai cuidar do apoio financeiro do seu irmão. Será registrado como um benefício interno. Então não vai prejudicar nada na universidade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. O Sr. Sterling costuma cuidar bem da equipe, disse Hayes com um leve sorriso. As portas se abriram. O ambiente no 26º andar era completamente diferente. Muito movimento, pessoas circulando, telefones tocando e impressoras funcionando. Eles seguiram até a sala da diretoria de RH. Entre, disse Spencer de dentro. Ao entrar, Spencer estava ao telefone. Quando viu Chloe, sua expressão mudou por um instante, mas logo voltou ao normal. Certo. Falamos depois. Ele desligou e se levantou. Diretor Hayes, o que o traz aqui? Apresentando a nova assistente executiva do CEO. Hayes deu um passo para o lado. Chloe Vance. O sorriso de Spencer endureceu por um segundo, depois voltou ainda mais forçado. Parabéns, senhorita Vance. Confesso que não esperava. O tom irônico era evidente. Obrigada, Sr. Davis. Respondeu Chloe com calma. Megan, chamou ele. Megan entrou rapidamente. Ao ver Chloe, ficou visivelmente surpresa. Leve a senhorita Vance para finalizar a documentação. Siga o procedimento corretamente. Megan assentiu. Por favor, me acompanhe. Chloe saiu com ela. A diretora Hayes permaneceu com Spencer. Megan levou Chloe até uma mesa e colocou os formulários. Preencha isso. Trouxe seu documento? Sim. Chloe entregou. Megan começou a processar tudo com eficiência, sem falar além do necessário. Às vezes, olhava para Chloe com curiosidade. Meia hora depois, tudo estava pronto. Durante esse tempo,
Vários funcionários passaram por ali apenas para observar. Os olhares misturavam curiosidade, inveja e julgamento. Chloe decidiu ignorar. A última etapa foi a coleta de digitais e a foto do crachá. Sorria, pediu o fotógrafo. Ela tentou, mas saiu um sorriso travado. Ao ver a foto, sentiu estranheza. Seria mesmo um novo começo? Tudo certo, disse Megan, entregando o crachá. Seus acessos já estão ativos. Sistemas, e-mail e 28º andar. À tarde te entrego as chaves do apartamento. Precisa de algo mais? Não, obrigada. Chloe se virou, mas Megan a chamou. Senhora Vance. Sim? Megan falou baixo. O Sr. Davis não está nada satisfeito. Fique atenta. Chloe assentiu. Obrigada pelo aviso. Ao sair, viu Spencer e Hayes conversando. O clima era tenso. Ao vê-la, pararam. Terminou? Perguntou Hayes. Sim. Vamos subir. No 28º andar, eram 11 horas. Hayes entregou uma pasta grande. Leia o material da reunião das 15 horas. Eu venho te buscar às 14h50. Assim que ele saiu, Chloe abriu a pasta. Era o material da reunião da diretoria, com relatórios, finanças e análises. O conteúdo era complexo. Ela começou a estudar. Sempre que não entendia algo, pesquisava e anotava. Ao meio-dia, alguém bateu na porta. Entre. Uma jovem entrou. Senhora Vance, sou Ashley, da administração. Vim acompanhá-la até o refeitório. Obrigada. O refeitório ficava no 20º andar. Era amplo e bem estruturado. Ashley explicou. Funciona como buffet. O cartão cobre um valor mensal e o saldo acumula. Chloe escolheu algo simples e se sentou. Senhora Vance, é verdade que o Sr. Sterling contratou você diretamente? Sim. Ashley se inclinou curiosa. Isso é raro. Senhora Vance, é verdade que o Sr. Sterling a contratou pessoalmente? Os olhos de Ashley praticamente brilhavam de curiosidade. Sim. Isso é impressionante. Ashley abaixou o tom de voz, assumindo um ar conspiratório. O Sr. Sterling quase nunca faz contratações diretas, muito menos para o cargo de assistente. A última pessoa ficou apenas 6 meses antes de ser transferida. Dizem que foi porque, antes que pudesse concluir, ela interrompeu a própria fala. Seus olhos se fixaram em algo atrás de Chloe. Chloe se virou e encontrou o olhar de Spencer Davis, que se aproximava com uma bandeja. Ele não estava sozinho. Ao seu redor, homens e mulheres vestindo ternos impecáveis o acompanhavam, claramente profissionais de nível gerencial ou superior. Senhorita Vance, almoçando? Spencer se sentou na mesa ao lado. Seu sorriso não alcançava os olhos, que permaneciam frios. Sr. Davis. Chloe assentiu com educação. Se adaptando bem ao novo cargo? De repente, ele mudou para o francês. Sua voz era precisa, calibrada para ser ouvida pelas mesas ao redor. Diversos olhares se voltaram imediatamente. Chloe compreendeu na hora. Aquilo não era apenas um teste. Era uma tentativa clara de expô-la e constrangê-la publicamente. Mas desta vez, ela não aceitaria aquilo em silêncio. Estou me adaptando perfeitamente. Obrigada pela preocupação, Sr. Davis. Respondeu em inglês, com um tom neutro e controlado. O sorriso de Spencer endureceu. Ele insistiu no francês. Entendo. Mas como assistente do CEO, a fluência em francês é essencial. Temos diversos clientes e parceiros internacionais. Talvez seja necessário providenciar um curso para você. Sua voz não era alta, mas cada palavra soava nítida. Um burburinho começou a se formar ao redor. Chloe apoiou o garfo na mesa e encarou Spencer diretamente. Sem hesitar, respondeu em um francês parisiense impecável. Agradeço sua preocupação, Sr. Davis. No entanto, me formei com honras máximas em francês, e meu cargo anterior exigia comunicação diária com clientes nesse idioma. Sua fala era fluida, a pronúncia perfeita e o tom transmitia segurança absoluta. O refeitório inteiro caiu em silêncio. Era possível ouvir até o menor ruído. O rosto de Spencer mudou de cor. Primeiro avermelhado,
depois pálido. Ele forçou uma risada. Muito bem, muito bem. Em seguida, virou-se para conversar com outra pessoa, sem voltar a olhar para Chloe. Debaixo da mesa, Ashley ergueu discretamente um grande sinal de positivo, visivelmente empolgada, sussurrando. Arrasou. Chloe sorriu de leve e voltou a comer. Só ela sabia que suas mãos estavam úmidas de suor frio. Aquilo era apenas o começo. Às 14h50, o diretor Hayes apareceu pontualmente. Pronta? Pronta. Chloe pegou seu caderno e a caneta. Lembre-se, disse ele enquanto caminhavam. Durante a reunião, você ficará ao meu lado. Sua principal função será registrar a ata. Caso o Sr. Sterling faça alguma pergunta, responda com clareza e sinceridade. Ele continuou em tom firme. A sala estará cheia de executivos. Observe bem como se posiciona, mas não permita que a pressão a desestabilize. Entendido? A sala de reuniões ficava do outro lado do 28º andar, um espaço amplo e circular com capacidade para 20 pessoas. Quando chegaram, já estava parcialmente ocupada. Assim que Chloe entrou, percebeu que todos a observavam de forma avaliativa. O diretor Hayes a conduziu até uma cadeira. Para surpresa geral, o assento ao lado era ocupado por Spencer Davis. Spencer lançou um olhar frio em sua direção, sem dizer uma palavra. Às 14h55, todos já estavam presentes. Chloe fez uma contagem rápida. Incluindo ela e o diretor Hayes, havia 12 pessoas. A maioria eram homens acima dos 40 anos. Havia apenas 2 mulheres, uma na casa dos 30 e outra com mais de 50. Às 15 horas em ponto, Gordon abriu a porta. Todos se levantaram ao mesmo tempo. Podem se sentar. Gordon fez um gesto simples e ocupou o lugar na cabeceira da mesa. Ele usava um terno impecável, com uma postura completamente diferente do homem simples do dia anterior. Agora, no ambiente corporativo, assumia uma presença firme e profissional. Ainda assim, quando começou a falar, seu sotaque característico permanecia o mesmo. Antes de começarmos, quero apresentar nossa nova colega. Ele olhou para Chloe. Chloe Vance, minha nova assistente. Conto com a colaboração de todos com ela. Os olhares se voltaram novamente para Chloe. Ela se levantou e fez um leve gesto respeitoso com a cabeça. Olá a todos, sou Chloe Vance. Espero trabalhar bem com todos vocês. A senhorita Vance é formada pela NYU, fala 2 idiomas e tem experiência em negócios internacionais, acrescentou Gordon. Ela vai me apoiar nas comunicações internacionais a partir de agora. Alguns assentiram discretamente, mas Chloe percebeu claramente a resistência em certos olhares, especialmente o de Spencer. Ele ergueu a xícara e tomou um gole, como se escondesse um sorriso de deboche. Muito bem, vamos começar. Gordon abriu uma pasta. Primeiro ponto. Relatório de desempenho do último trimestre da filial europeia. A reunião começou. Chloe abriu o caderno e passou a anotar com rapidez. O conteúdo era técnico, e parte dele ainda era difícil para ela, mas registrava os pontos principais para estudar depois. O estilo de Gordon era direto e objetivo. Ele não rodeava. Durante as apresentações, interrompia exatamente no momento certo para questionar. De onde vieram esses dados? Qual foi o critério de amostragem? Os custos passaram do limite em 15%. Por quê? Qual é a solução? Ele continuava. O marketing afirma que os concorrentes reduziram preços. Por que não fizemos o mesmo? Nossa margem está baixa ou nosso controle de custos é ineficiente? As perguntas eram firmes e deixavam vários diretores visivelmente desconfortáveis. Enquanto anotava, Chloe observava discretamente. Ele não usava linguagem sofisticada, mas entendia profundamente o negócio, o mercado e os resultados. No meio da reunião, chegou a vez de Spencer apresentar sobre recursos humanos. No último trimestre, concluímos o recrutamento universitário, contratando 35 recém-formados. 60% vieram de universidades de primeira linha. Também trouxemos 3 executivos. Eu já sei disso. Gordon o interrompeu sem hesitar.
Quero informações relevantes. Qual é a taxa de rotatividade dos novos contratados? Qual é o custo médio de treinamento por pessoa? E esses executivos, qual retorno já trouxeram? Spencer travou por um instante. Ele não tinha os dados preparados. A rotatividade está em torno de 10%. Os custos de treinamento... Posso enviar os números depois. Quanto aos executivos, ainda estão em avaliação. Em torno de... Gordon franziu a testa. Preciso de números exatos. O senhor lidera o RH e não tem clareza sobre indicadores básicos. O rosto de Spencer ficou vermelho. Nós temos os dados. Só não trouxe hoje. Então volte quando estiver preparado. Gordon encerrou o assunto com um gesto simples. Próximo. Spencer se sentou claramente constrangido. Alguns olhares ao redor demonstravam reação contida. Chloe manteve o foco nas anotações, com emoções confusas dentro de si. Senhorita Vance. Gordon chamou de repente. Ela levantou a cabeça. Sim, senhor. Como está o registro da reunião? Já anotei os principais pontos. Ótimo. Organize tudo e me envie depois. Destaque os problemas e prepare uma lista de ações. Ele então falou para todos. A partir da próxima semana, a senhorita Vance vai acompanhar a execução das correções em todos os departamentos. Os relatórios serão enviados diretamente a mim. Um silêncio tomou conta da sala. Todos entenderam o que aquilo significava. Ele estava dando a ela acesso direto e responsabilidade real. Sr. Sterling, Spencer tentou intervir. A senhorita Vance acabou de chegar. Ainda não conhece bem a empresa. Se não conhece, vai aprender. Gordon respondeu de forma direta. Confio nela. Não havia espaço para discussão. A reunião seguiu. Às 16h30 foi encerrada. Por hoje é só. Senhorita Vance, venha comigo. Sim, senhor. Os executivos saíram. Chloe organizou seus papéis e seguiu Gordon até o escritório. Assim que a porta se fechou, ele afrouxou a gravata e relaxou. Sente-se. Ela se sentou e entregou as anotações. Ele nem chegou a olhar. Como se sentiu? Um pouco nervosa. Normal. Ele sorriu. Mas você foi bem. O Spencer tentou te pressionar no refeitório e você lidou bem. Chloe se surpreendeu. Como o senhor soube? Eu me mantenho informado. Ele continuou. Você não precisa ter medo de ninguém aqui. Está trabalhando diretamente comigo. Chloe respirou fundo. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso de alguém de confiança. Ele fez uma pausa, ficando mais sério. A empresa parece bem por fora, mas tem problemas internos. Alguns executivos estão mais focados em política do que em resultado. Ele se levantou e caminhou até a janela. Quando comecei, éramos poucos. Construímos isso com trabalho e consistência. Nunca quis perder isso. Ele voltou o olhar para Chloe. Mas hoje muitos esqueceram disso. Chloe ouviu em silêncio. Preciso da sua ajuda. Quero que você me mantenha informado sobre o que realmente está acontecendo. Ele a encarou diretamente. Você aceita? Chloe pensou por um instante e assentiu. Aceito. Por quê? Porque o senhor confiou em mim e porque quero provar que estão errados. Gordon sorriu. Ótimo. Ele foi até a mesa e pegou um envelope. Aqui está um apoio inicial para ajudar com sua situação familiar. $5.000. Chloe segurou o envelope, emocionada. Isso é muito... Considere um suporte, e quando seu irmão entrar na faculdade, vamos avaliar apoio adicional. As lágrimas vieram. Obrigada. Chega por hoje. Vá descansar. Amanhã começa de verdade. Sim, senhor. Quando Chloe saiu, já era noite. Ela voltou à sua mesa e ficou olhando as luzes da cidade. Tudo parecia diferente agora. Pela primeira vez, sentia que as coisas estavam começando a se resolver. Pegou o celular e mandou mensagem para a mãe. Mãe, comecei hoje. Está tudo bem. A resposta veio rápido.
Trabalhe bem e se cuide. Estamos orgulhosos de você. Chloe sorriu. Enquanto mantinha o sorriso, uma lágrima deslizou por sua bochecha. Mas desta vez, era de pura felicidade. Ela desligou o computador, organizou seus pertences e deixou o escritório. No corredor vazio, o único som era o eco firme de seus saltos. O elevador desceu suavemente, e o espelho refletia uma jovem de olhar decidido e postura inabalável. No dia seguinte, viriam desafios maiores. Spencer Davis não aceitaria aquilo de forma passiva. Os outros executivos a observariam com atenção, a colocariam à prova, e o trabalho seria mais difícil do que ela imaginava. Ainda assim, ela não sentia mais medo, porque tinha a confiança de Gordon, porque contava com o apoio da família, e porque, no fundo, sabia que estava no caminho certo. O elevador chegou ao térreo, e as portas se abriram. Chloe deixou o prédio. A brisa da noite tocou seu rosto, fria, mas revigorante. Ela ergueu os olhos para um imponente edifício de 28 andares, observando as janelas ainda acesas. Uma delas era sua. Finalmente, ela havia fincado raízes naquela cidade. Pequenas, talvez, mas firmes. Pegou o celular e enviou uma mensagem ao irmão. Tyler, continue firme. Sua irmã agora pode te ajudar a chegar à melhor faculdade. A resposta veio quase imediata. Irmã, você é incrível. Prometo que vou entrar em uma ótima faculdade e te deixar orgulhosa. Chloe sorriu, guardou o celular no bolso e seguiu pela calçada, com passos leves e rápidos. Sob a luz dos postes, sua sombra se estendia longa, muito longa. Naquela noite, as estrelas brilhavam intensamente, e o sol do dia seguinte, sem dúvida, brilharia ainda mais forte.